volta hoje para receber o deputado estadual que teve a oportunidade de governar a cidade de João Pessoa pelo período de 8 anos, Luciano Cartacho, que é filiado ao Partido Trabalhadores e conversa conosco agora. É a primeira vez em que recebemos ele aqui em estúdio no Rede Verdade, depois do período eleitoral, depois da participação dele nas eleições de João Pessoa, e ele conversa conosco agora sobre diversos assuntos. Seja bem-vindo ao nosso programa, deputado. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Arapuã. Estou à disposição de todos vocês para a gente dialogar sobre as questões de interesse do nosso povo, da nossa gente. Primeiro, vamos começar fazendo uma leitura desse ano de 2024, o ano em que o senhor, pela terceira vez, veio disputar a prefeitura de João Pessoa. Conseguiu sucesso em outras duas, nessa oportunidade não obteve êxito de ir para o segundo turno. Começou ali com a campanha meio com aquela instabilidade, de saber se era, se não era candidato, uma disputa interna com Cida Ramos, e aí o resultado da eleição não foi satisfatório. Mas, de maneira geral, como é que o senhor avalia essa sua participação no pleito da eleição de João Pessoa? Olha, Bruno, se você fizer um histórico desse processo eleitoral que se encerrou agora recentemente, você vai ver que eu fui o candidato que mais tempo demorou para poder ser lançado oficialmente. Meu nome foi lançado no dia 2, dia 3 de julho, ou seja, na véspera do processo eleitoral. Enquanto os demais candidatos tiveram praticamente 2 anos de pré-campanha, eu tive 30 dias. Depois nós entramos na campanha propriamente dita, que foram os 45 dias. Então nós tivemos 30 dias para fazer programa de governo, para dar uma estruturada na questão da campanha propriamente dita em relação aos 64 bairros de uma pessoa, fechar uma política de aliança. Nós conseguimos ainda viabilizar uma aliança importante com o pessoal, né? Agradeço muito o apoio do pessoal na nossa campanha, mas nós não conseguimos ampliar da forma como nós queríamos, né, a nossa chapa, porque, repito, tivemos apenas 30 dias de pré-campanha. Então o PT brigou demais, disputou demais e esqueceu do fundamental, que é a cidade, que é o eleitor, que é ter políticas públicas, ter um programa de governo que pudesse ser apresentado, pudesse ser construindo, ouvindo toda a população. Então, infelizmente, nós tivemos uma pré-campanha muito curta, uma campanha também, né, sem a estrutura necessária para fazer a campanha como a gente imaginava, e a disputa interna realmente foi muito complicada para a gente. O senhor emitiu uma nota à época justificando as razões pelas quais fizeram o senhor optar por uma neutralidade no segundo turno. De maneira bem didática, porque o senhor não se sentiu representado ali em nenhum momento, tanto por Cícero, assim como também por Marcelo Queiroga? Olha, você vê que a eleição desse ano, né, nós tivemos, primeiro em relação à disputa especificamente de João Pessoa, sem nacionalizar, mas aqui a gente tinha no segundo turno um candidato que estava muito vinculado à polarização, à questão do bolsonarismo, e a gente não tinha como fazer nenhuma aliança nesse sentido, não tinha como fazer essa votação, como se a gente tivesse no segundo turno, dificilmente eles também iriam apoiar a gente. Ou seja, as né? questões nacionais acabou refletindo, apesar de termos feito um debate interessante para a cidade, né? Tanto eu, Marcelo, os demais candidatos, todo mundo debateu, cada um na sua linha, então não foi possível ter um apoio e nem apoiar ninguém no segundo turno. Em relação ao atual prefeito, exatamente pelo processo todo que se deu. Nós tivemos uma campanha com 3 operações da Polícia Federal em João Pessoa, essa dificuldade de entrar nas comunidades, de poder ter a participação efetiva das pessoas que moram nas principais comunidades de João Pessoa. Então isso dificultou muito o diálogo com essas pessoas, e a forma como foi conduzida pela atual gestão, eu entendi que no segundo turno a gente não tinha opção e deixei o eleitorado à vontade, aqueles que votaram, mais de 50 mil pessoas que votaram com a gente, ficou para fazer a melhor escolha e cada um fez a sua opção. O governador João Azevedo foi muito claro ao ter um candidato que optou pela candidatura à reeleição de Cícero Lucena, o senhor da base do prefeito, ou melhor, da base do governador João Azevedo. Logo depois o senhor já teve um encontro com ele, reafirmando que é base do governador João Azevedo na Assembleia. Exatamente, Bruno. Nós separamos as coisas. Nós tivemos uma eleição municipal. Eu estou na base do governador desde o primeiro momento, no segundo turno da eleição passada para governador. O PT Nacional, o presidente Lula, o partido sinalizou para um apoio ao atual governador, nós apoiamos e a partir dali nós fizemos parte da bancada de sustentação. Veio o processo eleitoral, o governador fez a sua opção pela candidatura do atual gestor, né? Mas nós separamos, nós blindamos qualquer discussão em relação ao Estado. A discussão era municipal. O tema era sobre João Pessoa. Então, passou o processo eleitoral, eu continuo onde eu estive, e foi exatamente na base do governador esses 2 anos na Assembleia.
Pensando em PT, pensando em futuro, o PT que já ocupou espaços importantes aqui na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba como um todo, e hoje se resume ali a 2 deputados na Assembleia Legislativa sem nenhum participante majoritária, assim como também tem um representante na Câmara Federal, que é o deputado Luiz Couto. Internamente, o que é que o senhor defende para a questão da reestruturação do partido visando a próxima eleição? Bruno, eu acredito que o partido, na Paraíba, se você pegar o Nordeste como um todo, você vai ver que o PT cresceu muito no Ceará, tem um governo do estado há 4 mandatos já, tem o eleito do prefeito de Fortaleza, o PT cresceu na Bahia, há 4, 5, 6 mandatos já. Se você pega também Pernambuco, o PT tem 2 senadores, e aí você vai vendo no estado, na Bahia nem se fala, um crescimento gigantesco. Então você vai vendo que em todo o Piauí também, o PT governa o estado, né, tem senador também, mas na Paraíba o PT não conseguiu deslanchar. Por quê? Porque a disputa interna, o processo de autofagia, de tentar destruir lideranças do partido, ele é muito forte aqui. Espécie do fogo amigo que acontece. Amigo, a disputa, ao invés de a gente olhar para fora, olhar para os adversários, ter de conquistar o eleitorado, fica muito tempo nesse ramo em ramo, nessa disputa interna. E o PT não cresce, não anda na Paraíba. Então, ao meu ver, nós teremos agora, no primeiro semestre do próximo ano, as eleições. O partido realiza, chamado PED, é um programa de eleições diretas do PT, onde vai eleger o novo presidente nacional do partido, o presidente do diretório estadual da Paraíba. O senhor já tem posição no estado da Paraíba? Nós vamos construir esse processo. Eu acredito que é o momento de renovação partidária. Tem intenções de comandar o partido? Eleger candidatos que tenham um compromisso com o crescimento do partido, né, e não com a destruição de liderança do partido. Essa é a visão. Olhar para frente, olhar para o futuro, evitar essa disputa fratricida dentro do partido e fazer uma avaliação desse cenário todo, né? Nós tivemos uma eleição em João Pessoa, aonde boa parte do partido, o presidente do diretório municipal, o diretório estadual, a deputada Cida, não votou com a nossa candidatura. Quer dizer, se você tem uma candidatura própria do partido e próprios dirigentes do partido boicotam essa candidatura, enfraquece o partido como um todo. Então, na minha avaliação, é hora de eleger candidatos, presidente municipal, estadual, que tenha compromisso com o fortalecimento do partido. Menos a briga interna, menos a disputa fratricida que o PT se especializou em fazer aqui na Paraíba, e olhar para frente, olhar para o futuro, conversar com o eleitor, conversar com as pessoas, ter algo que o partido seja vivo, não só no processo eleitoral, mas o que é que vai ser feito nesses 2 anos, né? Qual é o caminho que o PT está propondo para ser trilhado, ouvindo a sociedade, renovar o partido, trazer novas lideranças, para que a gente tenha um partido forte como tem em todo o Nordeste. A Paraíba é uma exceção. O senhor tem pretensões de comandar o Partido dos Trabalhadores na Paraíba? Tem disponibilidade para colocar o nome à disposição? Não, eu vou disputar o mandato de deputado estadual daqui a 2 anos. Essa é a minha missão. Acabamos no processo eleitoral agora para prefeito. Está definido isso? Está definido, sou candidato a deputado estadual, né? E essa construção da base do partido, nós vamos fazer, ouvir todo mundo. É uma eleição, como eu falei, nacional. Começa, a gente vai saber quem são os candidatos a presidente do PT no cenário nacional, para dirigir o partido nacionalmente. A partir daí, a gente faz essa discussão sobre diretório municipal e diretório estadual. Aqui eu estou com o deputado estadual, nós finalizamos hoje a última sessão do ano, né, votando um orçamento importante para o estado da Paraíba de aproximadamente 22 bilhões de reais, né, com recursos para a saúde, os 12% para a saúde, 25% desse orçamento para a educação. As nossas emendas impositivas também foram colocadas visando a melhoria da população, investir muito na questão da saúde, que é uma prioridade. Eu sou da área da saúde, sou farmacêutico, fui gestor aqui em João Pessoa, construí UPAs, construí PSF, policlínicas, tivemos um investimento muito grande na saúde, então as nossas emendas não poderiam ser diferentes. Coloquei recursos, por exemplo, para o Hospital Padre Zé, o Padre Jorge esteve aqui conversando com vocês. Sabendo da dificuldade que se encontra hoje no hospital, eu fiz um planejamento para 4 anos de mandato nosso, com emendas permanentes sendo colocadas para o Hospital Padre Zé, para ter recursos para poder melhorar o atendimento à população. Um hospital filantrópico que atende pessoas carentes e precisa de recursos públicos. Também em relação ao Hospital Laureano, colocando em emenda mais de 500 mil reais para o Hospital Laureano, também com esse objetivo de trazer investimento para a saúde do Hospital Laureano. Bruno abriu um hospital em Souza, como se fosse uma espécie de filial, e para lá também já coloquei recursos, já tem uma emenda
Já tem uma ambulância que foi comprada com esse nosso recurso, agora a gente está colocando mais dinheiro lá no Hospital Laureano, no Hospital São Vicente de Paula também, que atende uma população importante através do SUS aqui na cidade de João Pessoa. Então a gente está investindo na saúde, está investindo nas instituições que estão no trabalho com os idosos, né? Muito importante aqui, se você pegar uma instituição como o AMEM, né, que também recebe pessoas idosas que necessitam de um acompanhamento, de um atendimento. É a última etapa da vida de uma pessoa, ela precisa viver com dignidade. Então, a gente está investindo muito nessas instituições, né, que tem um trabalho importante em relação ao idoso. Também na área da cultura, do esporte, do lazer, do meio ambiente. Colocamos emenda para a instituição Guajiru, que faz um trabalho de preservação das tartarugas marinhas em todo o nosso litoral. Então, o nosso mandato é um mandato a serviço da população, né? Levar investimento para instituições que fazem um trabalho transparente e que resolve muitos problemas da população. Finalizando essa questão partidária, tendo em vista toda essa insatisfação que o senhor falou agora dos acontecimentos internos, o senhor se sente confortável em disputar a reeleição no Partido dos Trabalhadores ou vê a possibilidade aí de buscar uma outra legenda do campo aí da ideologia que o senhor defende? É um cenário onde nós estamos dentro do Partido dos Trabalhadores, onde nós vamos disputar a eleição de deputado estadual, a reeleição no Partido dos Trabalhadores e buscar construir as melhores condições para que, repito, a gente tenha uma disputa onde o adversário não esteja dentro do partido, né? Onde a gente procure ter esse diálogo, ter as divergências que são naturais no processo democrático, mas não colocar um filiado, um companheiro de partido como grande adversário. Isso é horrível para o partido não tem crescido porque está com essa visão estreita, uma visão onde ao invés de olhar, repito, para a sociedade, olhar para o eleitor, que é quem decide tudo durante um processo eleitoral, fica perdendo muito tempo com a disputa interna. Então, acho que depois desse processo de renovação partidária, eu acho que nós teremos um ambiente mais tranquilo em relação ao PT. Como é que um filiado do Partido dos Trabalhadores tem observado as questões das atenções do governo do PT, governo federal, governo Lula, com a Paraíba? O senhor tem acompanhado essas ações? O senhor acha que o governo tem atendido às expectativas do paraibano ou tem deixado um pouco a desejar com as ações aqui na Paraíba? Eu acredito que o governo tem, não só na Paraíba, mas no Brasil todo. Você pega aí o PAC, né, que é um investimento que antes era feito especificamente na área da construção civil, com o programa Minha Casa Minha Vida, na área da infraestrutura, hoje libera recursos muito importantes para a saúde, né? Isso é fundamental, desde ambulância, passando para o hospital, agora mesmo liberou recursos para a construção de uma maternidade aqui em João Pessoa, né? Então, para a PSF, para a Policlínica, então o governo estabeleceu canais de liberação de recursos diretamente para os municípios. Então, muitas vezes são feitas ações que não tem nenhuma, assim, vamos dizer assim, o crédito dado ao governo federal. Mas esses recursos que estão chegando na Paraíba, estão chegando aos municípios para investimento, principalmente na área da saúde e na área da educação, né? São investimentos que estão vindo do governo Lula. Então, acredito que muita coisa está sendo feita. Agora, a gente precisa fazer cada vez mais, né? Um novo governo que a gente está fazendo, então não é repetir o que foi feito 8 anos quando o Lula governou o país. Tem que trazer cada vez mais novos investimentos, um diálogo mais próximo com a população, dentro de uma realidade que tem hoje. A política de comunicação, ela é fundamental para chegar às pessoas aquilo que está sendo feito pelo governo. Então, tem novos desafios, mais 2 anos pela frente, mas eu acho que os 2 primeiros anos já deu para consolidar e a perspectiva é de ampliar esses recursos, esses investimentos para todo o Brasil. Falando em ampliação, o senhor consegue fazer aí uma espécie de uma autocrítica da necessidade que o senhor tem de ampliar as suas bases para a manutenção do seu mandato, estender um pouco mais do que só João Pessoa para se reeleger? Não, isso é natural, isso é natural, né? A gente tem aí uma perspectiva de ampliação não só da região metropolitana como um todo, né? João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, Cone, Lucena, que é uma base de sustentação muito forte do nosso mandato, como para todo o estado da Paraíba. Eu sempre disse, eu sou deputado estadual. A gente tem um trabalho mais específico em João Pessoa, pelo vínculo que eu tenho com a cidade, fui vereador 4 vezes na cidade, fui prefeito 2 vezes, mas eu tenho um mandato que amplia as ações e nós estamos fazendo isso. O Sertão, Pato, Souza, Cajazeiro, Iraúna, toda aquela região, Campina Grande também, a gente tem tido uma atenção importante. Então, a ideia é cada vez mais estadualizar as ações do mandato.
O senhor conhece bem a agenda de João Pessoa, conhece bem os problemas, conhece de perto por ter governado essa cidade por 8 anos. Esse ano foi um ano eleitoral, o senhor participou um pouco mais dos assuntos. O ano que vem, qual é a agenda que o senhor vai priorizar para o município de João Pessoa? O senhor já tem isso em mente? Nossa agenda é como eu estava falando aqui no início, né? É começar a ampliar o entendimento das instituições que fazem esse trabalho social na cidade de João Pessoa. Eu estou falando aqui do Os braços sociais. Os braços do Hospital São José, aliás, o Hospital Laureano, né? O Hospital Padre Zé, os investimentos também em outras áreas da educação. Né? Nós vamos trabalhar cada vez mais também a ampliação para o esporte, para a questão do meio ambiente. Então, a gente vai trabalhando com as instituições, com entidades que têm um trabalho social, que têm uma prestação de serviço à população de João Pessoa, trazendo o quê, Bruno? Investimento, trazendo condições para que essas instituições funcionem bem. A APAI, por exemplo, eu vou sair daqui a participar da confraternização da APAI, é uma instituição que tem um trabalho muito importante com as pessoas com deficiência. Então, nós vamos estar juntos cada vez mais dessas instituições, né? E, claro, o nosso mandato, que é um mandato fiscalizador, é um mandato propositivo, é um mandato que vai vivenciar cada dia, cada minuto da cidade de João Pessoa, porque é aqui que a gente mora, é aqui que a gente vive, aqui está a Assembleia, cuidando do Estado todo, mas sem deixar de fazer o debate sobre a capital, que é a maior cidade do Estado da Paraíba. Agradecer a presença hoje do ex-prefeito de João Pessoa e deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Luciano Cartacho. Deputado, muito obrigado e boa sorte na sua caminhada. Eu agradeço. Vou aproveitar para desejar um feliz Natal a você, a todos da Arapuã e a todos vocês que nos acompanharam nesse momento. Natal de muita paz, de muita luz, de fraternidade. Que Deus nos abençoe. Forte abraço. Olha, última informação de Brasília. A Câmara vota o projeto que endurece as penas na lei contra os pedófilos. E mais destaques direto do local com Napoleão de Castro. Pois não, Napoleão? Boa tarde, Bruno. Grande espectador urbano de Arapuã, nesta terça-feira, voltando de Brasília. Movimentação intensa em nível de Congresso Nacional, nesta terça-feira, dentro daquilo que a gente tem falado, da expectativa de fechamento do ano legislativo na próxima sexta-feira, aqui em nível de Congresso. Olha, uma matéria importante foi aprovada na Câmara Federal, que endurece o jogo no país do ponto de vista das leis em relação aos pedófilos. Acompanhe. A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria um cadastro nacional de pedófilos na rede mundial de computadores, a ser organizada pelo Conselho Nacional de Justiça. A proposta também prevê a castração química de condenados por pedofilia. O texto aprovado pela Câmara Federal é um substitutivo da relatora, deputada delegada Catarina, que conversou com a nossa reportagem e deu mais detalhes sobre a proposta. Na realidade, é um tema importantíssimo para o nosso país, especialmente para a segurança pública, para as crianças e adolescentes, para a prevenção da criminalidade, que se trata do Cadastro Nacional de Pedófilos. A partir de então, a proposta do projeto de lei é justamente nós termos um cadastro nacional que vai ser gerido aí pelo CNJ e que nesse cadastro nós vamos ter fotografia, identidade, vamos individualizar essa pessoa que foi condenada pelo crime de pedofilia. Houve um destaque a esse projeto que também foi aprovado, que é a questão da castração química, que é um tema que já vem sendo discutido há muito tempo e que é importantíssimo também, porque nós sabemos que o inibidor hormonal, ele vai inibir a libido e vai ajudar também a essa questão da prevenção dos crimes sexuais referentes à pedofilia. Em termos de calendário, Bruno, é aquilo que falamos ontem. Agora, daqui a pouquinho, começa a sessão agora, nesse início de tarde, na Câmara Federal, para votar o pacote de ajuste fiscal. E também, tanto na Câmara como no Senado, aquele calendário, juntando esse pacote de orçamento, eles querem votar até sexta para encerrar o ano legislativo. De Brasília, Napoleão de Castro. De Castro, de Brasília, trazendo as informações. E a você que é nosso telespectador e telespectadora, muito obrigado pela tua audiência.
Até logo mais, às 17 horas, o nosso programa 60 Minutos da sua Rede Arapuã de Rádios, comigo, Bruno Pereira e Rudinei Araújo. Amanhã estou de volta às 13 horas e 30 minutos, trazendo as informações da política e com os entrevistados no nosso programa. Marília, como é que está você?